Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, meus amigos. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Comigo, Adilson Maris e Ricardo Honório, cujo objetivo é levar a você, que nos escuta por meio da rádio @comunhãoespírita.com, de uma maneira informal e descontraída, as reflexões sobre esse livro que tanto nos encanta. Mais uma vez, meu caro Ricardo Honório, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maris. É sempre bom estar aqui, como eu já tenho falado sempre, todas as vezes. E lembrando que nós não estamos aqui para dar aula de espiritismo para ninguém. A gente está aqui para comentar o Livro dos Espíritos, instigar o interesse dos ouvintes a estudá-lo, mesmo porque, acho que posso falar por nós dois, nós não temos esse cabedal todo para dar aula de espiritismo para ninguém. Nós somos aprendizes tanto quanto aqueles que nos ouvem. Com certeza. E estamos aqui multiplicando o nosso conhecimento, mínimo que seja, desejando que todos busquem ampliá-lo mais ainda. E hoje, a gente, dando continuidade, Ricardo Honório, nós vamos falar um pouco sobre espírito e matéria. É verdade. Que envolve a questão 21 até a questão 28 do Livro dos Espíritos. Sem pretensão nenhuma de querer correr também, querer falar sobre tudo isso hoje, vamos ver. Não tem pressa. De acordo com o que a gente consegue conversar. Então vamos lá. A questão 21, meu caro, ela nos diz o seguinte: Kardec fez a seguinte pergunta: a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? Pois é. O Kardec, eu não o conheci pessoalmente, obviamente. Você que pensa. Pelo menos eu não lembro disso. Mas a impressão que eu tenho é que o Kardec ele estava o tempo todo tentando pegar os espíritos da codificação num contrapé. No contrapé, né? Como se diz, no contrapé. Porque nós vimos nos primeiros programas, nas primeiras questões, quando ele pergunta, por exemplo, na questão número 1, quando ele pergunta quem é Deus, e os espíritos lhe respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, se o Kardec já sabia que Deus era a inteligência suprema e a causa primária, a gente pode entender que esta questão 21 aqui não faz sentido. Já está respondida. Já está respondida. Isso. Mas ele faz questão de perguntar. E não vai parar por aqui, não. Mas na frente ele volta a questões parecidas com a intenção é uma só, de ratificar, de confirmar as respostas por comparação de um ou de outro e tirar conclusões sempre mais acertadas. Então, pelo que nós estamos comentando, a gente já sabe a resposta dessa pergunta, mas vamos lê-la, né? É interessante que a resposta, né, ele vem com uma resposta que a princípio foge desse comentário que a gente fez. Vamos observar, mas vamos. A matéria, eu vou fazer a pergunta de novo. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? Aí vem a resposta. Só Deus o sabe. Mas ainda, entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Então veja só, se pegando o comentário que você fez, lá resgatando a primeira questão do Livro dos Espíritos, sendo Deus o Criador de tudo que existe no universo, então a matéria é resultado da criação divina. E, consequentemente, posterior a ele. Posterior a ele. Tem que ser. Mas Deus é eterno. Vamos começar a confabular. Deus é eterno. Sim. Sempre existiu. Sim.
E na própria resposta que o Espírito de Verdade nos dá, assim, você já o concebeu alguma vez parado? Então, se ele é eterno, a sua criação também vem desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, se a gente começar a pensar, dá um nó. Mas esse nó, a gente desata ele facilmente quando a gente, indo lá de novo na questão primeira, quando diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ora, se ele é a causa primeira, tudo que ele criou vem após essa causa primeira. Então, mesmo que ele tenha criado sempre, todas as suas criações vieram depois dele. Depois dele, com certeza. Isso aí não há dúvida. Não tem? Não há dúvida. Agora, quando ele diz aqui, retomando a pergunta, a matéria existe desde o princípio, ou foi criada por ele em determinado momento, e o Espírito Verdade começa dizendo, só Deus o sabe? Só Deus o sabe em que momento a matéria foi criada. Isso. Né? Porque se foi criada após ele, a questão primeira já responde, e como a gente está comentando. Então a dúvida fica, quando que a matéria foi criada? Ou quando o princípio espiritual foi criado, como nós vimos em outras questões anteriores. Né? Isso aí é verdade, só Deus o sabe. Eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui, Marisa, e dizer que os espíritos da codificação, os espíritos que nos trouxeram a codificação, são espíritos, são filhos de Deus, são criaturas em processo evolutivo. Também. Em aprendizado. Em aprendizado. Uma vez um colega me disse, olha, mas os espíritos que trouxeram a codificação não eram lá tão sabidos, porque tem questão que eles não sabem. E eu não vejo isso nada demais. Porque dependendo do aluno, Deus envia os professores compatíveis. Com certeza. As nossas escolas, por exemplo, você precisa de um doutor em biologia para dar aula de biologia para a 4ª série? Não precisa de um doutor em biologia. Você pega um graduado, um especialista, alguém que tenha o conhecimento necessário para aquele aluno. A codificação espírita é um conjunto de informações compatíveis com a nossa necessidade de conhecimento. E olha só, que nem assim nós conseguimos entender ainda a sua completude. É porque o único espírito que chegou até nós, dentro da grandiosidade e da pureza, que nos foi permitido até hoje, foi o Cristo. Só Jesus. Jesus. Todos os outros estão muito aquém dele, são irmãos nossos que já galgaram uma certa liberdade, um certo raciocínio, uma certa compreensão, principalmente do sentimento maior, e em função disso vêm, por estarem mais próximos da gente, nos dar alguns esclarecimentos. Mas o que é interessante também, que a gente pode resgatar aquilo que a gente já conversou, é exatamente a falta dos sentidos nossos. Continuamos na falta dos sentidos, para entender muita coisa. Então, a gente até começa a explicar por exclusão. Como é que eu vou me aprofundar em algo se eu não sei nem por onde? Se eu não sei nem por onde. A gente começa a raciocinar essa questão que Deus é eterno, que sua criação está lá dentro, lá na sua eternidade. Em que momento? Por isso que ele responde, só Deus o sabe. Em que momento foi criado, só Deus o sabe. Ou seja, nós não chegamos no nível da dúvida ainda. A gente sequer sabe perguntar, que dirá entender as respostas. A gente não sabe nem o que perguntar. E interessante que a gente vai com a questão 22, que a gente vai avançar, é até mesmo para entender um pouco assim, quando ele pergunta a matéria. Quando ele fala matéria, vamos nos reportar à época em que Kardec vivia. Perfeito. Né? Qual o conceito de matéria? O que se tinha sobre matéria? E qual o conceito hoje que a matéria está? Em função da evolução da física quântica, que já nos traz, inclusive, a questão de matéria e massa escura. E eu dando uma pesquisada, são tantas possibilidades que estão surgindo de que ele só consegue identificar a matéria escura em função da gravidade, do eixo gravitacional, do movimento que a Terra faz, né? Em função da luz. Aí você fica pensando, caramba, Kardec não tinha essas informações. Quando ele fazia as questões sobre matéria, estava muito ligada principalmente na materialidade hoje.
Exatamente. Daquela que a gente vê, daquela que a gente sente. Da matéria densa, da mais matéria bruta. densa, né? Exatamente. E a gente vai ver que os espíritos sempre falam assim, ó, a matéria não é só aquilo que você vê, não é só aquilo que você toca, naquilo que você só está percebendo. Existem muitos outros tipos de matéria que vocês ainda não imaginam. Outras manifestações da matéria, né? É verdade. Vamos então para a questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Pois é, você já nos induziu a resposta dessa questão, né? Hoje nós temos matérias que não são impenetráveis, nós temos matéria que não impressiona todos os nossos sentidos, pode impressionar um ou outro, e mesmo assim continua sendo matéria. Então, se naquela época não existia, o Kardec não tinha o conhecimento dessa matéria, repito o que você disse, ele buscava informação sobre a matéria densa, com todas essas características que ele acabou de citar aqui. E por isso que os espíritos da codificação começam a resposta dizendo, do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão daquilo que você conhece. Claro, se o que Kardec entendia por matéria era aquilo, então estava certo, isso é matéria. Mas a gente não pode esquecer que além dessas características, a matéria pode se apresentar de infinitas outras maneiras, atualmente já conhecidas e muitas outras das quais nós não temos nem notícia, que a nossa ciência tem ainda que correr atrás de muitas informações, tem ainda que trabalhar muito para identificar outras formas de manifestação da matéria. Interessante você ver, né? Que quando a gente estudou, eu falo a gente já buscando nosso passado, a gente falava que a matéria estava em 3 estágios, né? Uhum. Sólido, líquido e gasoso. Isso, né? Hoje a gente já tem mais, ele no estágio seguinte, que a matéria tem a matéria na forma de plasma, só porque a gente dá um pouquinho de conhecimento dessa evolução do pensamento humano, claro, nesse espaço. E que esse plasma, ele é, vamos dizer assim, o gás ionizado, sofrendo uma função externa, os elétrons que constituem esse gás, ou ele adquire ou ele perde elétrons, e aí ele fica ionizado, ele sai do estado de gás, passa a ser um plasma. Aí ele vem mais dizendo mais ainda, existe uma forma de matéria chamada o condensado de Bose-Einstein, o condensado de fermiônico, o plasma de quarks e gluons. Quer dizer, são tanto tipo de matéria já que a ciência vem buscando, e eu não tenho nem capacidade para falar sobre isso, porque eu não sou físico, a gente procura entender um pouquinho. E aí no final ele fala, ainda tem a matéria escura e a energia escura, que só a matéria escura e a energia escura, ele fala o seguinte, compõem nos cálculos quiméricos, e vamos dizer, quiméricos são valores que, pode dizer assim, são sugeridos, né? Para não dizer que é um chutômetro, né? Mas um cálculo que ele chegaram a dizer o seguinte, ó, 95% da massa do universo é matéria escura e massa escura. Ou seja, de matéria densa, muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, dentro desses conceitos, a partir do momento que a humanidade ela vai evoluindo, que ela vai crescendo, nós vamos começando a compreender mais o que Deus criou. E como ele vai... Então, você vê assim, pega a população como um todo, né? Quantos têm capacidade de compreender isso? Poucos ainda. Poucos, muito poucos. Muito poucos. Mas a espiritualidade já permite que irmãos nossos maiores venham e comecem a abrir e falar tudo isso. Mas o mais importante, só para que a gente possa fazer um fecho, a gente fala de espírito, de matéria, disso, mas a essência a gente nunca pode esquecer, que é o amor. Tá? É verdade. A gente aprende tudo isso, a gente discute o livro dos espíritos, mas tudo isso que está à nossa volta é para dizer assim, ó, gente, o mais importante é nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Quando a gente coloca em prática o ensinamento do Cristo, que a gente vivencia o amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a nós mesmos, tudo mais vem no segundo plano e vem mais fácil. Porque
É importante que a gente compreenda, sim, a ciência que está ao nosso lado, mas que a gente nunca coloque ela em primeira mão. Primeira mão é a transformação do ser humano. E como o nosso programa ela tem essa finalidade de a gente... Ora, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que entender a essência da matéria, daqui a pouco sobre o espírito, se nós pararmos para pensar o seguinte, todos nós, e se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, meu caro, a gente está o tempo todo querendo acumular, atrás de um bem material. Essa caneta, o meu carro, a minha casa. De uma informação que não vai servir muito. Isso. Aí, veja só, então a gente fica atrás de um bem que ele é tão relativo como todos os outros bens materiais. Mas o bem maior é o amor. O amor. E você fala muito bem, Maris. Enquanto você falava, eu estava lembrando daquela frase do Emmanuel. E isso que nós fazemos aqui, nada mais é do que atender essa orientação do Emmanuel. Quando ele diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, é a completude da evolução, né? A evolução pelo conhecimento, pela aquisição de informações, de conhecimento, que alimenta a nossa intelectualidade, mas, sobretudo, a evolução do sentimento, da afetividade, que é o amor. Então, quando a gente estuda essa temática do Livro dos Espíritos, por exemplo, ela referente à matéria, espírito, ela deve ser feita para alimentar a nossa intelectualidade. Porque espírito superior, que é o que nós almejamos no futuro, nós estamos construindo essa superioridade, ela se dá nessas duas asas, no amor, mas também no conhecimento. Uhum. Porque nós, como co-construtores do universo, hoje menos, no futuro mais, precisamos conhecer toda a dinâmica das leis universais, tanto no campo do espírito como no campo da matéria, para que nós possamos efetivamente ser co-criadores, para que nós possamos realmente contribuir, colaborar na construção de tudo. A humanidade, ela não é um projeto pronto. E Deus não necessariamente está conduzindo a mão firme a nossa evolução. E por que não se dá em mão firme? Porque se dá por intermédio da nossa liberdade de agir, do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é quem nos dá a sustentação de escolher o que fazer. Eu posso querer aprender isso ou não. Eu posso julgar hoje isso ser inoportuno. Eu não quero aprender isso agora. Mas um dia você terá que aprender. Uhum. Então, como nós dissemos no início, que a nossa intenção aqui não é dar aula, ensinar, transferir informação, conhecimento para ninguém, a nossa intenção aqui é estimular o estudo, e por isso nós não aprofundamos, é para que aqueles que nos ouvem, se interessando por essa temática, busque cada um de acordo com a sua condição, com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, construir o cabedal de conhecimento, de informações nessa área que ele julgar necessário. Lembrando que duas coisas. O conhecimento, ele é imprescindível a todos nós em evolução. Uhum. E mais imprescindível ainda, é o amor que precisamos desenvolver para bem conduzir os conhecimentos adquiridos. Muito bem, meu caro Ricardo Honório. Aí a gente pega, né, com tudo isso que está colocando. Por que estudamos isso, né? Uma vez que eu compreendo a matéria, a essência dela na minha vida, então eu tenho que me libertar como espírito em aprendizado. Porque se a gente parar para pensar, e nós vamos ver na questão adiante, né, uma das finalidades da matéria, mas a partir do momento que eu interajo com essa matéria, Miramês lembra o seguinte, ó, a matéria bruta, palpável, vista, é a de mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Então, essa energia que a gente vive, o planeta, por isso que a gente sempre fala o seguinte, que o planeta do qual nós estamos encarnados, onde a matéria ela vibra... de menor vibração. De menor vibração. Aí o que acontece? Nós estamos num nível onde ela é tão palpável, tão presente, que ela nos incomoda. E a gente começa a fazer parte, fazer parte da vida dela, esquecendo a nossa vida espiritual. Por isso, Maris, é que na questão seguinte, na 22A, os
espíritos vão dizer assim, que a matéria é o laço que retém o espírito. Retém por quê? Porque espiritualmente nós somos tão rebeldes ainda, que nós precisamos da matéria para nos reter e nos ensinar a ser senhores de nós mesmos. Então vamos já, que você já falou da 22A. Que definição podeis dar da matéria? Aí ele fala, a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Exatamente. Então, a matéria, ela é o grande instrumento que nós, enquanto seres espirituais em evolução, precisamos para trabalhar a nossa evolução. Então, a matéria, ela é densa neste mundo, no mundo em que nós habitamos, porque a nossa condição espiritual exige que a matéria seja densa. Nós vamos nos distanciando da matéria densa à medida que nós desenvolvermos o amor. O sentimento, ele vai nos afastando da necessidade de operarmos a matéria densa como nós operamos hoje. Você estava falando, e com essa nossa conversa toda, então eu me lembrei aqui, vou fazer uma pergunta. Vamos mexer aqui com os nossos ouvintes também. Então, já que a gente tem que aprender a lidar com a matéria, já que a matéria ela acaba nos prendendo mais firmemente nesse planeta e sendo, vamos dizer assim, para muitos um obstáculo no nosso processo de aprendizado, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar muita importância para ela não, o dinheiro que eu tiver eu vou gastar logo, todos os bens que tiver na minha mão. Será que isso não seria um pouco de ser um pouco do filho pródigo? É, exatamente. Às vezes a gente confunde desapego com prodigalidade. Isso. Né? Desapego é você não se prender àquilo, é você não ficar submisso à matéria. Prodigalidade é você esbanjar. Por exemplo, o dinheiro. Né? Esse objeto de desejo de tanta gente. O dinheiro, ele é importante na nossa sociedade, na nossa organização social? Claro que é. Né? Vive-se, do ponto de vista material, melhor quando nós temos um pouco mais de dinheiro. Vive-se um pouco mais afetado pelas necessidades materiais quando nós temos menos dinheiro. E Deus não deseja que nós tenhamos o mínimo. Ele deseja que nós tenhamos o máximo. O problema está em o que eu vou fazer se eu tiver o máximo. Será que eu tenho condições morais de administrar o máximo? Sabendo que Deus é amor, é bondade para conosco, Ele nos regra na medida de nos dar apenas o necessário para que nós consigamos avançar no aprendizado, inclusive do controle da matéria. Então, isso vão todos os bens, desde o dinheiro ao nosso próprio corpo, que é matéria também. Né? Quando a gente fala em desapego à matéria, as pessoas pensam logo de desapego da casa, do carro. Começar pelo desapego do nosso corpo. E desapegar do corpo não é relaxar com a saúde. Exatamente. Da mesma forma que desapego não é prodigalidade no que se refere ao uso dos bens materiais, desapego do corpo físico também não é um relaxamento que leve o corpo à decrepitude, a doenças, etc, etc. O dinheiro, assim como o corpo, são instrumentos que Deus nos faculta para o nosso aprendizado, o nosso usufruto, a nossa evolução. Então, devemos cuidar bem do dinheiro, não sendo pródigos, utilizando com fins efetivos, positivos, e da mesma forma o nosso corpo. É um bem material que temos à nossa disposição para usufruto, para os objetivos nobres da vida, para atingir objetivos que nos eleve diante do Criador. E interessante que, já que a gente está falando da matéria, a gente pode até resgatar um pouco aqui da parábola dos talentos. Já que a gente está falando da parte... Porque os talentos, ele não são apenas os talentos materiais, mas a gente tem a intelectualidade, a gente tem a necessidade do próprio crescimento, da compreensão, do amor, de tudo que nós temos nas mãos. Mas trazendo um pouco para a materialidade, né, dos talentos que nos chegam. Se nós conseguirmos fazer com que as riquezas que chegam às nossas mãos possam, além de nos atender todos aqueles que estão próximos ou distantes de nós, nós estaremos produzindo muito mais. E como a parábola é muito clara, dar-se-á muito àquele que muito recebeu. Quando a gente faz bom uso dos bens materiais que nos chegam à mão,
Ou seja, não é só meu, não é apenas para satisfazer as minhas necessidades, não é apenas para satisfazer as necessidades da minha família, mas é para fazer também a necessidade dos meus vizinhos, do meu bairro, da minha cidade, da minha comunidade, do meu Brasil, do meu planeta. Quando a gente então, se desapega dessa questão de posse, porque não é um bem meu, mas um bem que Deus nos emprestou, que a gente tem que fazer com que ele se multiplique, aí cada vez mais a gente vai receber mais uma nova tarefa com responsabilidades muito maiores, porque naquele pouco em que nós recebemos e fomos fiéis na sua utilidade, então o aluno pode receber uma nova tarefa com mais responsabilidade. Exatamente, Marisa. É uma demonstração de confiança da divindade para conosco. Se eu bem administro, por isso a parábola, a quem muito foi dado, muito será oferecido. A quem será dado ainda mais. Isso. Porque você demonstra a capacidade de bem cuidar daquilo que a natureza te faculta. Né? Então isso vai com relação desde a saúde física aos bens materiais mais diversos. Tudo em termo material no nosso planeta é matéria, é objeto de usufruto. Estamos aqui para utilizá-lo em benefício do nosso progresso e em benefício do progresso de todos aqueles a quem nós possamos, de alguma forma, auxiliar, ajudar. E isso é interessante porque essa conversa que a gente está tendo, porque algumas pessoas, muitas vezes, pelas próprias passagens bíblicas, entendem que a matéria ela poderia ser assim, um grande empecilho do nosso bem-estar no plano espiritual. Não é a matéria, não é a riqueza, não são os bens, mas o uso que nós vamos dar a ela. Sim, e você pode entender a matéria como empecilho se empecilho for sinônimo de degrau. Uhum. Né? Então você imagina você com um problema no joelho, com dificuldade de andar e tem que seguir um conjunto de degraus. É um empecilho? É um empecilho. Se não tivesse os degraus, você chegaria lá de uma forma mais fácil. Mas, em compensação, à medida que você vai vencendo os degraus, você vai galgando a altitude, a altura. E após o último degrau, você estará no topo daquilo que você almeja naquele momento. Essa comparação com a evolução espiritual. Cada obstáculo que a natureza nos dá, quer seja do ponto de vista material ou moral, deve ser entendido como obstáculo desde que é sinônimo de degraus, que nos elevará para condições melhores. Muito bem. Cada obstáculo vencido é um degrau acima. Muito bem, meu caro Ricardo Honório, mas eu tenho que lamentar, o nosso tempo voou. Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. E eu quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e desejar o nosso próximo encontro já agendado, quando a gente vai dar continuidade a esse tema espírito e matéria. Né? Hoje nós só conseguimos ver 3 questões. Né? Fique ligado conosco. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de cada um de vocês. E, meu amigo Ricardo Honório, as palavras finais são suas. Eu faço minhas suas palavras. Dizer que é sempre bom, é muito bom estar aqui. Esse é um trabalho que nos entusiasma muito. E principalmente quando a gente começa a ler semanalmente os e-mails que chegam à nossa redação, nos pedindo para comentar determinado item ou outro, né? Sem esquecer de lembrar, Marisa, aquele que queira nos mandar alguma informação, utilizar o e-mail da rádio. radio@comunhãoespírita.com. Isso, exatamente. Então fica aí a dica e essa janelinha aberta para se comunicar conosco aqui. Muita paz para todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.